Graça e paz, igreja, amém? Oh, aleluias. Quem está desejoso de receber mais da palavra de Deus? Amém? Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Enquanto você procura, eu quero relembrar vocês que semana passada nós começamos uma série de mensagens que tem como tema amadurecendo em Cristo. Amadurecendo em Cristo. Quem aqui quer crescer? Deixa eu ver. Quem quer crescer? Tem mais. Sempre tem mais para crescer em Cristo. Sempre tem mais para avançar em crescimento em Cristo Jesus. O nosso Deus é um Deus infinito. E um Deus infinito, um Deus soberano, exaltado. Esse Deus, Ele sempre quer levar o teu povo a um nível acima, quer levar a gente a um patamar maior. Ah, pastor, mas é crescer por crescimento, por ambição? Não, é crescer porque Ele nos manda. Ele nos manda aprender dEle. Ele nos manda crescer na graça e no conhecimento. Ele nos manda crescer e multiplicar. São ordenanças dEle. Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar esse mandamento do Senhor. Aleluias. Enquanto você procura a carta aos Romanos, no capítulo 8, eu deixei aqui um versículo para nós iniciarmos essa expressão, o porquê que nós precisamos amadurecer, porquê que nós precisamos crescer em Cristo. Porque nessa terra, tudo que você pode crescer, num curso, numa área, em alguma situação da tua vida, sempre vai ter um limite, sempre vai ter um patamar, mas em Cristo, sempre tem mais. Em Cristo sempre tem mais. Uau! E aí, lá em Provérbios capítulo 4, no versículo 18 está escrito: mas a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Traduzindo, na linguagem do pastor Anderson, nos dias de hoje, o caminho do cristão é como o amanhecer do dia, que o sol brota pequenos raios e começa a clarear, e vai inundando o nosso dia com luminosidade, e quando esse sol vai subindo, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, e esse caminhar, esse trilhar, esse iluminar, vai aquecendo, até ser dia perfeito, até ser meio-dia, no maior fulgor do sol. Esse deve ser o caminho do cristão. Você pode começar devagarzinho, assim como está nessa imagem, uma pequena semente de girassol, plantada, apenas uma semente. Aí você fala: pastor, a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, a minha fé é do tamanho de uma sementinha. É lógico, Deus nunca vai te dar algo já frutífero, Ele vai te dar semente, porque na semente está agrupado todo o DNA daquilo que há de vir. Em você está agrupado todo o propósito eterno que Deus plantou em você, daquilo que vai acontecer. As futuras gerações que vão conhecer a Cristo da forma como você conhece, estão no teu coração hoje, estão aí plantadas pelo próprio Deus, e você é essa semente plantada na terra para gerar frutos. Você é essa semente que Deus trouxe para essa terra, para que uma geração inteira
seja alcançada para e pelo amor de Deus. A vereda do justo, o caminho do cristão, vai ser nesse nível. Pastor, e quando for dia perfeito? No dia que for o dia perfeito, a luz perfeita, a sua plenitude de amadurecimento, você estará face a face diante desse Deus poderoso. Então trate de amadurecer, trate de crescer. Chega de picuinha, chega de mimimi, chega de vitimismo, chega de ficar olhando para o seu umbigo. Ei, chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de expressar, de resplandecer a glória de Deus no mundo através de você. Ainda antes de ler Romanos 8, olhando aqui para o rostinho, carinha de vocês. Ah, queridos, como vocês me alegram. Vejo aqui vários que venceram a Covid. Vários que venceram algumas cirurgias. A última palavra não é do médico, é dele. Não é? Como é bom saber, queridos, que o cristão, o justo, está caminhando, sofrendo, às vezes gritando por socorro. E nós temos um Deus que ouve o nosso grito de socorro. Isaías capítulo 58, a partir do verso 8 diz isso, que Ele ouve o nosso grito de socorro. Ele ouve o teu grito de socorro. Ele ouve o teu pedido de ajuda. E Ele está aqui nessa noite. Não só para mostrar para você que você venceu uma doença, venceu uma cirurgia, venceu uma etapa, porque Ele estava contigo, mas também para te dizer que dias extraordinários estão por vir, para te dizer que Ele vai te guiar, te conduzir, te sustentar, te fortalecer em cada um desses dias. Em cada um desses dias. Uau! Romanos capítulo 8, acho que você já abriu a Bíblia, né? Romanos capítulo 8, a partir, que verso, Jesus? 15, a partir do verso 15. Você está sentindo aí também? Eu só eu que estou sentindo aqui. Você está sentindo aí? Fica facinho para o que Deus quer fazer na tua vida. Assim está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Fala comigo, Abba, Pai. Não, mas fala com doçura, fala Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, escute. O mesmo Espírito, com letra, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, que nós somos filhos de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições do momento presente não se compara. Ei, a tribulação do momento presente que você está vivendo não se compara. O deserto do momento presente que você está vivendo não se compara. A luta, o desafio deste momento que você está enfrentando na tua casa, que você está enfrentando na tua empresa, que você está enfrentando na tua família, ei, não se compara.
a glória a ser revelada em nós, com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. De novo, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o diabo. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uau! Filhos livres, assim como nós cantamos. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Peço que o Espírito Santo de Deus agora fale contigo. Pai, oh papai, papai, papaizinho, Senhor, nós nos apresentamos diante do teu altar, ó Pai, sedentos da tua palavra e do cumprimento da tua promessa, sedentos, ó Pai, daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, vem ministrando, ó Pai, no coração de cada um dos teus filhos. Vem, Senhor Deus, elaborando em nós, Senhor Deus, uma plataforma, uma estrutura, para que a tua palavra seja bem alinhada com o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, vem, ó Pai, sobre a tua igreja. Assim como o Senhor já tem feito, ó Pai, aqui na hora dos louvores, o Senhor já tem ministrado de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, agora, Pai, vem, toca em cada coração, renova as forças dos teus filhos, ministra assim, ó Deus, de uma forma preciosa, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Vem sim, ó Deus, operando curas, milagres, prodígios e sinais. Vem sim, ó Deus, trabalhando em nós, ó Pai, de uma forma preciosa e de tal maneira que os teus filhos saiam daqui, ó Pai, transformados, renovados, sacudidos, Senhor Deus, transbordante da tua presença, da tua palavra, de uma maneira tão especial, ó Pai, que a partir de hoje, um nível de maturidade, um nível, Senhor Deus, de ruiós, maturidade no Senhor, seja aplicado em nós. Pai, imprime em nós o caráter de Cristo, imprime em nós a tua palavra, imprime em nós a tua palavra de uma maneira especial. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, fala assim: eu vou amadurecer, eu vou crescer. Fala: eu vou crescer. Uau! Querido, semana passada nós iniciamos essa série de mensagens falando desse amadurecimento que era necessário. Nós falamos da importância de passar para o próximo nível. Se você está com uma pessoa cheirosa aí do seu lado, cutuca ela devagarzinho e fala assim para ela: passa para o próximo nível. Passa para o próximo nível. Fala para ela: chegou a hora, ei! Chega de ficar estagnado. Olha aqui para mim. Na medida que você murmura, na medida que você reclama, você não passa de nível. Quanto mais você fica reclamando, murmurando, achando que todo mundo tem que ter dó de você, você não vai passar de nível. O vitimismo é coisa de pessoas infantilizadas. O mimimi é coisa de tecnons, bebezinhos na fé e na maturidade. Chegou um tempo de compreendermos que nós fomos levados a Cristo para sermos elevados por Cristo. Nós fomos conduzidos a Cristo, do império das trevas para o reino da luz, para que em Cristo, a cruz de Cristo, como nós cantamos, que nos libertou, não é o fim, não é o final de tudo, não, é somente o começo. A cruz de Cristo é uma plataforma para que você possa crescer.
A cruz de Cristo é o início de uma caminhada onde eu lanço aos pés da cruz todos os fardos que eu não consigo carregar. E tomo a minha cruz que eu preciso carregar. Bebezinhos espirituais não querem carregar cruz. Pessoas infantilizadas na sua maturidade emocional e psicológica não querem carregar cruz. Pessoas que têm a deficiência de literalmente se auto-implodir nesses dias, queridos. Até nós falamos ontem no nosso Café com Provérbios. Quem estava aqui no Café com Provérbios? Levanta a mão. Uau, foi extraordinário, foi maravilhoso. E nós estamos falando de homens bomba em Provérbio. O que é homem bomba, pastor? Existem duas formas de você liberar esse conteúdo que está aí dentro. Ou você pega tudo aquilo que Cristo fez por você, que Cristo está te ensinando, e você explode para abençoar pessoas. Ou você implode, trava a tua vida e trava a vida de quem está à sua volta. Pessoas rasas emocionalmente. Mas graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Aí em casa não tem ninguém assim. Mas você conhece alguém? Você conhece alguém que está desse jeito? Você conhece alguém que está raso na sua mentalidade? Pessoas que estão querendo chamar atenção por aquilo que falta. Gente, olha para mim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Pessoas que só chamam atenção por aquilo que falta. Imaturas. Pessoas que chamam atenção pela sua dor. Imaturidade. A dor também não é justificativa para que você seja o centro das atenções. A dor é um processo que Deus estabeleceu na tua vida para que você amadurecesse e levasse outras pessoas ao mesmo nível de maturidade. Quando nós entendemos processos, nós não ficamos travados na caminhada. Quando entendemos processos, nós avançamos neles para alcançar propósitos. Como eu tenho dito aqui já há algum tempo, nosso Deus é um Deus de princípios, processos e propósitos. Princípios estabelecidos por Ele para que a sua noiva, para que a sua igreja cresça. Processos estabelecidos por Deus para forjar a sua noiva, para forjar a tua igreja, e muitas vezes no fogo. Mas os princípios estabelecidos e os processos que nos lapidam servem para que nós possamos alcançar os propósitos eternos de Deus que Ele tem para nós. Ele tem para nós. Dá um clique. Semana passada nós falamos sobre essas 3 palavrinhas. Teknon, que são aqueles bebês espirituais. Certa vez o apóstolo Paulo estava falando: gente, eu cheguei aqui tão empolgado na igreja para dizer para vocês, olha, vamos fazer aquilo, vamos parar com isso, mas não dava nem para conversar com vocês. Sabe por quê? Porque eu estava falando a bebezinhos que necessitavam de leitinho espiritual. O apóstolo Paulo fala de voz, eu esperava coisa melhor. Às vezes acontece aqui, queridos, no nosso meio. Às vezes eu estou conversando com alguém, e eu estou conversando, confrontando em amor, achando que a pessoa está num nível de maturidade, e daqui a pouco a pessoa começa: ai, mas o pastor não me ama, ai, mas o pastor pegou no meu pé. Aí eu falo: ixi, eu achei que estava no nível, ó, está lá embaixo. De vós, esperava coisa melhor. Uma das coisas que mais tem nos chamado a atenção esses dias é que filhos maduros amam a repreensão. Ruiós, filhos maduros, têm amor à repreensão, porque a repreensão não é para a morte, a repreensão é para a vida. Se alguém tem a oportunidade de te corrigir e o faz, é porque te ama. O pai corrige o filho que ama, Hebreus 12. Mas se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Teknons. O apóstolo Paulo disse, vocês vão ver aqui em Romanos,
são pessoas geradas em Cristo, que acabou de nascer, que acabou de entregar os seus fardos na cruz, que acabou de conhecer o amor de Jesus, e essa pessoa está aleluiada, apaixonada por esse Deus tão poderoso. Eu lembro de quando eu era um técnico, bebezinho na fé, alguns aqui vão lembrar disso. E aí, queridos, pensa no menino aleluiado, meu Deus do céu, apaixonado por esse Deus. Em 4 meses e meio já tinha lido toda a Bíblia, estava relendo de novo, e dentro de um discipulado, e querendo fazer tudo na igreja, mas era um técnico, e todo empolgado, e algumas pessoas falavam assim, ó, essa empolgação um dia vai passar. Querido, já está em 14 anos, até agora não passou, e espero que não passe. Pare de querer ficar jogando água fria naqueles que estão incendiados. Olhe para eles e fale, eu vou incendiar também. Pare de ficar falando, ai, é primeiro amor, aí isso vai passar. Vai passar o quê, querido? O que vai passar é a tua vergonha. Nós temos que nos levantar e ver os tecnons se aproximando de Cristo e falando, uau, eles estão descobrindo um mundo extraordinário. O problema é que muitas vezes aqueles que não concordam, é porque já se acostumaram com o sobrenatural, e estão tratando o sobrenatural como se fosse algo normal. Não trate como normal algo que é sobrenatural. A presença dele é sobrenatural. Pastor, mas vai quebrar o protocolo, ele vai vir aqui e vai atrapalhar a liturgia do culto. Ah, queridos, o culto não é para nós, é para ele. Deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Porque a única coisa que importa é a presença dele, sim ou não? É isso, é a única coisa que importa é a presença dele. E os tecnons, esses bebês, eles precisam ser acompanhados. E somente um ruiós, somente uma pessoa madura, um filho maduro, vai ter a habilidade de olhar para o lado, entender a necessidade de quem está à sua volta, estender a mão para ajudar aquele que está caído e conduzir os tecnons numa caminhada de maturidade. Então clique. Nesse texto nós encontramos a citação desses 3 tipos de filhos. Você tem noção, quando o apóstolo Paulo está falando aos romanos, ele está escrevendo para uma igreja nova, uma igreja que estava aparentemente recém-plantada, uma igreja que estava crescendo em graça, em comunhão, mas ainda assim tinha alguns lá que eram ruiós, filhos maduros, mas também tinha tecnons, bebezinhos na fé. Tinha neófitos que estavam ali apaixonados por Jesus, querendo fazer tudo, mas não tinha experiência, não tinha maturidade. E o apóstolo Paulo começa a escrever para eles, dizendo, olha, vocês receberam um espírito, e não é um espírito que prende, que aprisiona, não. O espírito que vocês receberam é um espírito de libertação, é um espírito de liberdade. Por isso que é incompreensível essa ideia que a pessoa falou assim, ah, você virou crente? Ah, virei. Ixi, então agora para você tudo é proibido. Ué, eu fui salvo para viver numa escravidão, numa limitação? Não, queridos, eu fui salvo para ser liberto. E nessa libertação, eu decido trabalhar com a liberdade que eu tenho para renunciar a coisas que não me faz bem. É liberdade. Ah, pastor, mas se eu quiser fazer isso e aquilo, o problema é seu, faz, querido. Porque a salvação é individual. Ensinado está sendo. A questão é, a liberdade que Deus colocou nas tuas mãos vem junto com uma palavrinha chamada responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade vira libertinagem. Liberdade com responsabilidade se torna testemunho. Vocês foram chamados para ser testemunhas de Cristo. Então clique. Olha só que interessante.
Tecnon são esses bebezinhos, e aí no versículo 15, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, por que não recebestes o espírito de escravidão? Para outra vez estarmos em temor. Ei, escute, aquele medo que você sentia quando você servia ao diabo, aquele pavor que você sentia quando servia ao mundo das trevas, não deve ser corriqueiro, diário na tua vida, não, porque você não recebeu um espírito de escravidão. Você não foi salvo por Cristo para ficar numa caixinha aprisionado, daquilo que pode, daquilo que não pode. O Espírito Santo mora em você, e toda vez que Ele te conduzir, Ele sempre vai te conduzir para um caminho abençoado. Pastor, mas eu não estou sentindo paz. Então é porque o Espírito Santo já está falando alguma coisa contigo. Agora tem gente que precisa se cercar de casinha, de caixinha, de molduras religiosas, para poder conseguir ficar, eu não estou em pecado, porque eu estou dentro da moldura. E às vezes a moldura vem com aparência. Ei, mas Deus não está ligando para a aparência, Deus está ligando para a sua essência. O que adianta estar dentro de uma moldura bonita, uma aparência legal, mas a essência está podre. Os tecnons foram libertos dessa escravidão e receberam o espírito de adoção. Pastor, que espírito é esse? É aquele espírito que nós clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Em Israel, a criancinha, quando ela está aprendendo a engatinhar, aprendendo a falar, e ela vai falar o pai, ela fala: Abba, Pai. Abba. Às vezes ela não sabe nem falar papai ou pai, e ela fala Abba. E essa expressão na qual nós, filhos adotivos de Deus, nós, da mesma forma como uma criancinha, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não tem forças para tomar decisões ou ir para algum lugar, estica as suas mãozinhas para o alto, porque sabe que tem um pai ali, que vai olhar para ela, que vai atender o desejo dela, que vai abraçar ela. E aquela criança, ela não precisa saber falar nada, ela não precisa saber pedir com detalhe, ela simplesmente fala Abba, Abba. E o pai amoroso, ele vê o filhinho com os braços levantados. Assim como você, pai babão, fica aí todo quando o filho pede colo. O que você faz? Você quase corre ao encontro dele e abraça ele e fala: filho, você é meu filho, eu te amo. Aí alguns um pouquinho mais babão ainda falam assim: você ama o papai? Escute, o nosso Deus também é assim, queridos, porque assim como uma criança, quando diz Abba, está dizendo ao pai: eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu confio em você. Assim também somos nós, quando clamamos Abba, Pai, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não sei qual é a solução desse problema, eu estou perdido, mas eu sei que o Senhor tem a resposta, por isso eu clamo Abba, e eu sei que o Senhor está me ouvindo, e o Senhor virá ao meu encontro, e o Senhor vai me abraçar, o Senhor vai me tirar desse lugar de tumulto, o Senhor vai me mostrar um caminho, o Senhor vai me apontar uma direção, o Senhor vai firmar os meus pés na rocha, e o Senhor vai me impelir para fazer o que tem que ser feito. Esse é o pai dos tecnons, porque o bebezinho ainda não sabe andar, ainda não sabe falar, é um tecnon, ele só sabe clamar pai, papai, só sabe pedir pai, eu estou aqui, pai. Talvez você começou a caminhada na fé agora. Ei, escute, a boa notícia é que você pode continuar pedindo, pode pedir, porque o seu pai tem prazer em escutar a sua voz, o seu pai tem prazer em ver que você está totalmente dependente dele. Versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí é aquela famosa pergunta, Mateus
Como é que você sabe que você é salvo? Gustavo, como é que você sabe que você é salvo? Fábio, como é que você sabe que você é salvo? Aí você para e pensa: eu não sei como eu sei, só sei que sou salvo. Não sei como eu sei, está aqui dentro. Mas alguém te falou? Não, porque se alguém falou, tinha que acreditar em alguém lá de fora. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, que é do lado de dentro que você tem essa resposta, é do lado de dentro que você recebe a convicção de que você é filho de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, dentro de você, no seu espírito, ele testifica, ele imprime um selo dizendo: este é salvo, você está salvo. O sacrifício na cruz foi por você. Esse Espírito Santo testifica aqui dentro. Pastor, como é que eu falo? Como é que eu expresso? Se você não expressa, você sabe. Pastor, mas como que eu falo para os outros que é verdade? Eles acreditam se ele quiser, porque você é o único que precisa saber que você sabe. Você é o único que precisa saber. E alguém fala para você assim: me prova que você é salvo. Aí você fala: a minha fé é a prova suficiente. Ah, mas eu não estou vendo a tua fé. As minhas obras testificam a minha fé. Eita glória. Uau. Que imensidão esse mundo agora. Mas vamos voltar aqui para os tecnons. Esses tecnons, eles acabaram de sair das trevas, acabaram de sair perto das trevas, eles tiveram um encontro com Jesus, deixaram todos os seus lixos aos pés da cruz, e agora eles são gerados em Cristo, eles são recebidos como filhos adotivos, e agora a única coisa que eles sabem fazer: Abba Pai, Abba Pai. Ei, esse é o primeiro estágio. Que tempo lindo. Se você está começando a sua caminhada agora com Cristo, ei, você aí na tua casa, você está começando agora a sua caminhada com Cristo, desfrute dos braços do Pai, desfrute desse tempo, só que não deixe de buscá-lo, continue buscando, porque você vai passar para o próximo nível. Clique. O próximo nível, clique. O próximo nível são os neófitos. Clique aí. Os neófitos são esses jovens espirituais. Gente, eu vou falar pela primeira vez na televisão, gente, eu vou falar isso, faz tempo que eu queria testemunhar isso. Vamos lá. Eu lembro quando eu já estava na igreja, queridos, pensa num jovem espiritual, tinha muita força, mas pouca maturidade. E eu lembro quando eu cheguei assim, já estava batizado, já estava andando em vitória, na palavra, na oração, nas vigílias. E aí eu lembro que um dia chegaram em mim e falaram assim: nós vamos dar um cargo para você. Eu falei: você vai ser o ministro de louvor. Aí eu falei: eita, que coisa legal, gente. Eu não sei o que é isso, mas conta comigo, porque eu estava lá, eu queria fazer alguma coisa. Porque os neófitos, eles são que nem um furacão. Se você não canalizar, ele sai destruindo tudo. E aí eu peguei, queridos, eu lembro, primeira vez que eu subi aqui em cima, os backs ali, louvor todo aqui. E aí, queridos, eu comecei a cantar: vai chover. E aí, queridos, pensa numa desafinação, Jesus. E eu olhava para a igreja inteira assim, com os olhos estatelados. Eu falei: eu estou arrasando. Que coisa linda. E as pessoas faziam assim, hoje eu sei que as pessoas estavam pensando assim: quem foi que deu o microfone para esse camarada? Passados uns dias, o pastor, ele falou assim: Anderson, a gente ama tanto você é tão precioso, mas a gente vai te dar um outro cargo agora. Eu falei: opa, já estou subindo de cargo, nem cheguei na igreja direito. Eu falei: qual que é o cargo, pastor? Você vai ser agora back vocal. Eu falei: pastor, eu não sei o que é isso, mas conta comigo, eu vou lá, eu vou fazer o negócio acontecer. Back vocal é os back vocal, inclusive hoje estava muito legal, todas soltinhas, participando, achei muito bacana isso. E aí eu fui ali, e eu lembro que tinha 3 pedestal, e eu fiquei no meio, primeira vez. E aí, queridos, na hora que começou o louvor, igual esse último louvor que nós cantamos aqui, o Espírito Santo veio, e eu estava tão aleluiado, que aí eu comecei a levantar as mãos, batia em quem estava na direita, em quem estava na esquerda.
eu só queria louvar o Senhor, não sabia se estava cantando direito ou não. Ainda fiquei uns 3 meses no back vocal. Aí eu acho que fizeram uma reunião ali, né, por trás, falou, pastor, não dá, pastor, aqui só está atrapalhando. Aí o pastor chegou em mim e falou assim, Anderson, você é tão precioso, você é tão legal, a gente ama tanto você, tem um novo cargo para você. Eu falei, ei, pastor, um novo cargo. Eu falei, pode falar, pastor, conta comigo. Ele falou assim, tá vendo a bateria? Eu falei, tô. Lá do ladinho da bateria tem uma meia-lua, tá lá, rapaz, parada, empoeirada. Eu falei, pastor, conta comigo, eu vou lá. Aí o louvor começava, e eu pegava a meia-lua, queridos. E eu pegava a minha lua, eu queria cantar, e colocaram um pedestal para mim lá, eu cantava e tocava a minha lua, e eu não sabia se estava no ritmo, eu só queria adorar a esse Deus, eu só queria falar, ministrar a Ele, eu queria declarar que Ele é exaltado, que Ele é poderoso, e o que Ele estava fazendo na minha vida. E aí um dia o baterista, eu acho que deve ter reunido o louvor, ele falou assim, não dá, tira. Aí foi bem na época que surgiu o Data Show, a Damiana está aqui, a Dami, a Ruth e outras meninas ficavam num retroprojetor, que era um negócio de espelho de luz. Aí a gente trocou e comprou o Data Show. Estava começando a mídia. Aí o pastor me abraçou e falou assim, Anderson, você é tão querido, você é tão especial. Eu falei, já sei, pastor, tem um outro cargo para mim. Ele falou, exatamente isso, você vai ficar no Data Show. E era nesse lugar aqui, ó, onde está essa planta. E aí fui no Data Show, queridos. E eu lembro do primeiro dia que nós estávamos inaugurando o Data Show aqui na igreja. Aí eu fui lá e coloquei assim, coloquei a primeira letra no Data Show. A igreja falou, coloridinho, tudo bonitinho. E aí o louvor começou a tocar, queridos, eu fechei os olhos. E o louvor foi tocando. Quando acabou o louvor, estava lá o slide no primeiro ainda, que já tinha passado umas músicas. O povo ficou bravo comigo. Aí eu acho que chegaram no pastor e falou, pastor, não dá, pastor, não, aqui não dá. Aí o pastor um dia chegou em mim e falou, Anderson, você é tão querido. Eu falei, já sei, vou ser promovido de novo. Pode mandar, pastor. Ele falou assim, tá vendo lá no fundo que um povo fica assim, ó, o culto inteiro intercedendo. Eu falei, sei. Ele falou, é para lá que você vai. Me mandou para a intercessão. E lá na intercessão, foi um dos lugares mais preciosos que eu ouvi o Senhor ministrando poderosamente na minha vida. Só que era neófito, querido. Não se espera muito porque tem muita força, mas não tem direção. Precisa de alguém maduro para dar direção. Por isso que eu não sou a favor de criticar nem técnicos, nem neófitos, porque eles só fazem aquilo que está no impulso. Eles precisam ser canalizados. Deus está levantando uma geração jovem aqui na nossa igreja extraordinária, apaixonada pela palavra. Eu acredito, querido, eu acredito piamente que um avivamento está chegando, tanto com um nível de sabedoria, quanto um nível de força para levar o avivamento para todas as cidades aqui ao redor. E vai começar com essa geração que está aqui, nessa noite, que está nos ouvindo nesse momento. Eu creio nisso, queridos. Uma geração que vai pagar um preço de oração, que vai se dispor ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei como fazer, mas estou aqui, Senhor. Eu sou meio neófito, mas estou aqui. Olha só, queridos. Pastor, o que o neófito tem que viver? Romanos capítulo 8, versículo 17. Acompanhe comigo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ei, olha aqui para mim. Olha o que Paulo está falando. Ei, você agora está recebendo um presente extraordinário. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é para vocês. Alguém falou amém ali, eu escutei. Você consegue receber isso ou não? Uma notícia dessa era para você sair aleluia daqui, queridos, glorificando a Deus. De novo, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, tudo que Jesus conquistou na cruz, você tem direito, é para você. Oh, glória. Aí o neófito fala assim, opa, então eu tenho direito, eu vou para cima. Só que aí o versículo continua. Se padecemos com Ele também seremos glorificados. Aí começa um processo do próximo nível,
que todo processo de caminhada com Cristo vai envolver sofrimento. Quem está aqui na igreja há mais de 20 anos? Levanta a mão. Levanta a mão aí, você que está há mais de 20 anos com Cristo, não só aqui na igreja, com Cristo. Você já sofreu sim ou não? Para aqueles que estão começando agora, queridos, pode perguntar para qualquer um que já está há muito tempo na caminhada com Cristo. Passou por deserto, passou por frustrações, passou por aflição, passou por luta, mas em todas elas Deus deu vitória. E se a vitória ainda não chegou, é porque ainda não acabou. Amém? Então, queridos, não pense que a vida com Cristo é só vitória. A vida com Cristo envolve processos de sofrimento, porque é na dor que o Senhor vai nos lapidando, é na dor que o Senhor vai fazendo um processo de amadurecimento na nossa vida. Esses dias, eu tenho aconselhado tantos de vocês, eu tenho visto o coração de tantos de vocês, e eu tenho sentido a dor de muitos de vocês, sentido de perto. Alguns que estão em casa nos assistindo agora, alguns que nós sabemos que a dor é gigante, e a vontade, queridos, como um pai, como um pastor, é pegar você, tirar você do lugar da dor e levar você logo para o lugar da vitória, para o lugar do refrigério. Dá vontade de fazer isso, mas pastor, então por que você não faz? Porque se eu tirar você da dor e levar você para o lugar da vitória, eu vou estar impedindo o teu crescimento. Então eu choro contigo, eu me compadeço junto com você dessa dor, mas eu não posso te tirar do lugar da dor hoje, por mais que seja difícil. Ah, pastor, você está sendo frio, você não está dando a importância para a minha dor. Não é isso, queridos, é porque eu sei que essa dor de hoje vai produzir um peso eterno de glória na tua vida. Essa dor, essa luta que você está passando hoje, vai produzir um resultado extraordinário em Deus. Em Deus. Porque o próprio Deus permitiu você passar por esse caminho de dor, porque é por esse caminho. E quanto mais dolorido, maior será o crescimento. Alguém pode falar amém? Quanto mais difícil, maior será o seu crescimento. Olha só, ele diz: se padecemos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Por isso que aí vem o versículo 18, que é um dos versículos que mais nos chama a atenção. Porque o apóstolo Paulo, ele também passando por dor, ele também passando por luta, ele está dizendo para mim e para você: a dor, a aflição, eu tenho certeza que a aflição do momento presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo: o que você está passando hoje não se compara com aquilo que Deus vai produzir como resultado na tua vida amanhã. A dor que você está sentindo hoje diante dessa dificuldade, quando você amanhã, segunda-feira, levantar para ir trabalhar e lembrar que tem um problemão que ainda não foi resolvido, quando você chegar na tua casa e olhar para a tua família e ver que ali tem um problemão que ainda não foi resolvido, você vai lembrar desse versículo, que a dor que eu estou passando nesse momento não se compara com a glória que está chegando. Amém, queridos? O nosso Deus é o justo juiz. O justo juiz, ele sabe, ele não vai te dar nada a mais daquilo que você não pode suportar. Então você está passando por um lugar estreito, um lugar de dor, só que esse caminho é o processo de amadurecimento. Eu sei que é difícil no meio da dor você falar: Senhor, obrigado porque eu estou crescendo, Senhor, obrigado porque eu estou amadurecendo. Eu sei que é difícil, mas os filhos ruiós, filhos maduros, já chegam num ponto de dizer: Senhor, não estou te agradecendo pela dor, mas estou te agradecendo pelo crescimento, pelo amadurecimento. Senhor, eu olho para a dor, não dá nem vontade nem de lembrar, mas eu sei que em tudo o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me levando para um próximo nível. Amém, queridos? É isso que Deus está fazendo com a gente nesses dias. Por que eu estou falando isso no coletivo e não no individual? Porque Deus está fazendo isso com a família Peniel. Eu nunca tinha presenciado tanta gente sofrendo ao mesmo tempo.
E as máscaras ajudam muito para isso. Porque a gente não vê quem está com cara triste, quem está sorrindo. E muitas vezes o sorriso esconde uma tristeza. Mas ao mesmo tempo, eu nunca vi tantas pessoas maduras e sendo amadurecidas por isso. Deus está me moldando e me ensinando demais esses dias, queridos. Como eu tenho aprendido com vocês. Como o Senhor tem me ensinado com a dor de vocês. E como eu disse aqui, profetizo, pastor não tem luta nenhuma. Me ajuda aí, gente, me ajuda. Pastor não tem luta nenhuma, não tem dor nenhuma. Uau. Mas quando a gente olha para o lado, a gente sempre vê alguém sofrendo mais do que a gente. Não é? Sempre tem alguém sofrendo mais do que você. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: a dor, a aflição do momento presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Tem algumas pessoas que leem esse versículo tão rápido, que trocam uma palavra e mudam o contexto todinho do versículo. Muitos dizem assim, que a aflição desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ei, escute, o que eu estou dizendo aqui, o resultado do teu processo de amadurecimento, o resultado desse tempo que você está vivendo hoje, o resultado da luta que vocês passaram semana passada, semana retrasada, o resultado de todo esse tempo de dor que vocês, esse afunilamento que vocês passaram esses meses atrás, não se compara com a glória, não é aquela glória que só vai ser mostrada para você, mas é a glória que vai estar dentro de você, que vai ser mostrada ao mundo, a glória que em nós há de ser revelada. Pastor, o que você quer dizer com isso? Escute, quando terminar esse processo da dor, quando terminar esse processo da aflição que você está passando hoje, e você tiver permanecido firme com Deus, sabe o que vai acontecer dentro de você? Vai vir uma glória, um peso de glória dentro de você. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: mas você passou por tudo isso, mas você teve tantas noites de choro, você que passou por quase morte, você que passou por esse tempo que não tinha o que fazer, como pagar. Você vai falar sim. E as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus se manifestando através da tua vida. É a glória que em nós há de ser revelada. Escute, o processo da dor é só Deus colocando dentro de você a manifestação da glória dele, para que o mundo inteiro possa ver a glória de Deus brilhando na tua vida. Quando o pastor José Roberto pregou esses dias, resplandeça, Isaías 60, resplandeça a luz que há em ti, essa luz que há em nós, ela vem sim, porque Deus deposita, mas quando? No processo da dor, no tempo da aflição, no tempo do desespero. Ei, por isso, se você está passando pela luta hoje, calma, aguente mais um pouco, não desista, não chute o pau da barraca, ei, calma, porque esse processo da dor nada mais é do que Deus plantando dentro de você a glória dele, a luz dele. Então, aguenta mais um pouco. Você que é casado, você que é casada, segura na mão da pessoa que está do teu lado. Você que não é, está um pai e a mãe, segura. Fala para ela assim, com muito carinho, fala: aguenta mais um pouco, nós vamos passar por isso. Fala para ela, aguenta mais um pouco, não desiste não. Fala para ela, por favor, ei, fala em voz alta, fala para ela, não desiste não. Você que está na tua casa, escute, olha aqui para mim, não desiste agora, aguente mais um pouco. Deus vai fazer e manifestar na tua vida uma glória poderosa, por isso persevere, não desista. Não é tempo de desistir, não é tempo de desistir. Pastor, você já falou do Tecnon, já falou dos neófitos, agora tem o Ruiós, só passa e volta, dá um clique e volta de novo. Semana que vem, vou continuar, semana que vem não, na próxima vez que eu for pregar, eu vou continuar falando dos Ruiós, não vai dar tempo de terminar hoje, nós temos que respeitar nossos toques de recolher. Mas eu quero orar por você, você que está em casa nos acompanhando, eu quero orar por você.
Se você em casa está entendendo isso, queridos, escreve no chat aí: eu quero ser um filho ruiós, eu quero amadurecer. Eu não quero ser mais imaturo, não quero mais ficar olhando para a minha dor, achando que tudo está acabando. Assim, sentado como vocês estão, fecha os teus olhos. Você aí na tua casa, fecha os teus olhos. Se ficar com o olho aberto, vai digitando aí: eu quero ser um ruiós, eu quero fazer a diferença, eu quero mudar de vida. Não quero mais ficar por mim mesmo, achando que tudo está acabando por causa da dor. Ei, a dor não justifica o seu destino. A dor não determina o seu destino. A dor só clarifica o que Deus está fazendo na tua vida. Oh, Espírito Santo. Escute, querido, feche os teus olhos. Eu estou aqui pregando, mas o Senhor está falando no coração de algumas pessoas. Filho, eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei a aflição que você está passando, filha. Eu tenho visto cada um dos dias que você está quase desistindo. Mas a palavra de hoje ao teu coração é que você vai resplandecer a glória de Deus. Você vai vencer essa dor, você vai vencer essa tribulação. Só escute essa palavra: não desista, não desista. Existe um Deus poderoso, soberano, que está ouvindo o teu choro, está ouvindo o teu clamor, que sabe exatamente o que você está vivendo. Por isso Deus te trouxe nesta noite a esse culto, para te dizer que você vai vencer, vai sair dessa. Ei, escute, o choro pode durar uma noite, a dor vai ser temporária. Escute, a aflição é passageira, o deserto não é lugar para você morar. Deus tem preparado um lugar de refrigério, sim, depois da dor. Deus tem preparado um lugar de vitória e amadurecimento, sim, mas depois dessa aflição, Deus está contigo, Ele te sustenta. Tem algumas pessoas aqui que não estão reconhecendo essa palavra. Deus manda te dizer, você que não reconhece a palavra dor, mas está reconhecendo a palavra medo, está reconhecendo a palavra medo, medo de perder o emprego, medo de perder alguém da família, medo de perder a estabilidade, medo de perder a paz, medo de perder o sono. Ei, escute, Deus está contigo. Deus é amor e esse amor vai lançar fora todo medo. Então você que reconhece a palavra medo, escute: não temas, não temas, eis que eu sou contigo, filho, eis que estou contigo, filha, todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, ó Pai, o coração dos teus filhos. Peço, ó Pai, a tua misericórdia, tua graça. Visite os teus filhos, ó Pai. Traz entendimento, graça e alívio aos corações. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para você que está em casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê paz, alegria e uma semana de vitória.